Pode começar. Então, gente, boa noite. Para quem não me conhece aqui ainda, meu nome é Silvia. Eu sou fel de cirurgia refrativa do Hospital Ciências Médicas e eu sou especialista em retina e vítreo pelo Centro Oftalmológico de Minas Gerais e também pela Sociedade Brasileira de Retina e Vítreo. Eu vou apresentar para vocês aqui hoje o tema de cirurgia topoguiada e fento-LASIK. Vou pedir desculpa para vocês de novo pela minha voz, pela minha cara, porque eu gripei de novo. Então, vamos lá. Uai, não tá passando. Uai, não tá passando. Ah. Pronto, agora está passando. Então, para começar, eu quero introduzir esse assunto falando um pouquinho sobre o que são as aberrações ópticas, tá? A gente tem as aberrações de baixa ordem, que são chamadas de defocos, que é o que a gente está acostumado. Miopia, hipermetropia e astigmatismo. Mas existem também as aberrações de alta ordem, que são caracterizadas em três grandes grupos: naturais ou constitucionais, que são as de difração e cromática ou espectral; geométricas de nitidez, aí são as aberrações esférica, coma, astigmática e o trifoio, né? E as geométricas de forma, que é de distorção e de curvatura, tá? Então, as aberrações naturais ou constitucionais. A difração é quando a luz ela vai passar de um orifício, né, passando por um orifício pequeno. Então, ela sofre essa variação aqui, igual está nessa imagem, né? Quando, principalmente na questão do olho, né? Quando em miose. Então, a difração é esse mecanismo, esse tipo de aberração. A aberração cromática é quando existe uma dispersão cromática da luz. Em lentes que têm um baixo número AB, que é uma propriedade das lentes, né, elas sofrem essa dispersão cromática, e as lentes que possuem um alto número AB não vão sofrer essa dispersão cromática, tá? As aberrações geométricas de nitidez. A gente tem a aberração esférica, que é a lente com uma curvatura constante com pontos focais diferentes. Então, ela vai gerar essa magnificação aqui da imagem, tá? Ela não tem uma uniformidade da imagem, ela gera essa aberração que a gente chama de esférica. Uma aberração do tipo coma, que é por incidência dos raios de forma oblíqua em um plano, em um único plano, tá? Isso gera uma formação, um efeito prismático que gera a observação dessa luz como se fosse um raio de cometa, por isso o nome de coma. A aberração astigmática, que é a incidência dos raios de forma oblíqua, só que dessa vez, diferente do coma, que é um plano só, ela é tridimensional. E o trifoio, que é essa aberração que ela, né, que simula, lembra, né, esse símbolo da Mercedes, é quando tem essa distorção da luz em três planos, e muitas vezes, principalmente cobrado em prova, essa aberração ela acontece pós-LASIK, tá? E existem as aberrações geométricas de forma, né? Por exemplo, a gente tem aqui uma forma normal, e aí uma distorção em barrilete ou em contração vai ser realizado por lentes negativas e gerar essa deformidade da forma aqui, ou com lentes positivas, gerando essa distorção em expansão ou crescente, tá? Então, baseado nesses fatores, foi elaborado esse aparelho, que é a aberrometria. Existem algumas maneiras de medir a aberrometria, eu não vou entrar nesse mérito, né? Mas, assim, existem em torno de 14 polinômios de Zernike, até a quarta ordem, para a gente tentar categorizar em imagens como que é esses tipos de aberrações, tá? Então, gente, com base nisso, que foi proposto o tipo de LASIK, né? Eu vi muito mais artigo, muito mais publicação, falando muito mais sobre o LASIK guiado do que o PRK, mas também tem o
PRK topo guiado ou guiado por frente de onda, eu vou explicar direitinho. Na LASIK convencional, isso eu peguei nesse artigo aqui, ó, que está aqui a referência dele. No LASIK convencional, ele vai corrigir apenas as aberrações ópticas de baixa ordem, né, que é miopia, hipermetropia, astigmatismo. E isso pode gerar uma aberração de alta ordem, como é o trifoio. Isso pode gerar os sintomas de brilho noturno, halos, rajadas de estrelas, sensibilidade reduzida ao contraste. O LASIK personalizado, o LASIK guiado por frente de onda ou por topografia, ele parte do princípio de corrigir de forma personalizada as aberrações de alta ordem que cada córnea tem, baseado no princípio de aberrometria. E isso pode ser feito de duas maneiras, ou por laser de frente, ou por frente de onda, ou guiado por topografia. Ainda nesse mesmo artigo, ele cita as diferenças entre esses dois tipos de maneiras de você fazer o tratamento guiado. O tratamento guiado por frente de onda, ele vai pegar as aberrações de alta ordem do sistema óptico inteiro, né? Então, vai pegar as aberrações da córnea, do cristalino e da retina. Esses mapas, eles são derivados de modelos teóricos e eles dependem do tamanho da pupila e da acomodação do paciente. As medidas vão ser realizadas a partir do centro da pupila, né? E por muitas vezes o centro da pupila não coincidir com o centro óptico em córneas muito aberradas, né? Com astigmatismo irregular, ectasia, astigmatismo pós-ceratoplastia penetrante, muitas vezes não é possível a gente obter um mapa de boa qualidade da aberração da córnea com o mapa por frente de onda, certo? Então, aqui, ó, é uma imagem mostrando o que a aberrometria por frente de onda faz, que é justamente analisar as aberrações da córnea, avaliar as alterações do cristalino e da pupila, e a parte interna também na retina. A topografia, ela é bem parecida com o frente de onda, é bem parecida com isso daqui, tá? Só que ela vai fazer um mapeamento da irregularidade da superfície da córnea. As medidas vão ser centradas no vértice da córnea, que muitas vezes se aproxima, sim, do eixo visual, mas nem sempre, né, como as córneas muito aberradas. Essa topografia vai ser útil para as altas aberrações, e a aberração guiada desculpa, por topografia vai visar regularizar a superfície frontal irregular da córnea para tentar obter o resultado refrativo desejado, certo? Então, aqui, ó, esse artigo, ele mostra os key points dessa análise, e eles falaram o seguinte, que a avaliação guiada por topografia, ela regulariza a superfície frontal da córnea, e que a topografia e a frente de onda são comparáveis em córneas regulares normais, né? Então, os resultados, né, de uma superfície corneana em córneas normais antes e após, né, uma cirurgia refrativa, com topografia e com frente de onda, são comparáveis quando essas córneas são normais. Só que para córneas altamente aberradas, as ablações têm que ser guiadas por topografia, porque com a frente de onda não é possível obter esses mapas detalhados e, com isso, fazer um tratamento, né, personalizado, que é o que essa terapia se propõe. Certo, gente? Então, o tema dessa aula inicial, né, é a cirurgia refrativa guiada por topografia, guiada por frente de onda, ela tem como principal objetivo não só chegar à qualidade de visão, à quantidade de visão 20/20, mas também proporcionar uma qualidade visual muito boa, reduzir os sintomas de halos, de glare, de todas essas aberrações que eu estou falando aqui para vocês. Aí aqui, ó, essa informação
eu obtive aqui do site da Ocular Laser. O Topolaser que temos lá é um topógrafo de córnea com sistema de anéis de plácido, com 22 mil pontos projetados sobre a córnea. Isso faz com que seja possível mensurar todas as irregularidades da córnea com precisão e, além do que, mede também as dimensões da pupila no ambiente claro e escuro, que pode justamente nos dar informações, né, para esse paciente não ter esses sintomas de halo e glare que ele possa vir à noite. Então, esse é o Topolaser, essas informações tiradas lá do site da Ocular Laser. E quais as indicações para realizar essa topografia com anéis de plácido, o Topolaser? É para avaliação do ceratocone, pós-cirurgia refrativa, pré-operatório cirurgia refrativa, especialmente as topo-guiadas, que é o que nós estamos falando aqui, astigmatismo irregular e córneas com irregularidades severas, certo? Esse artigo aqui, ele comparou 3 diferentes métodos de programação do laser para a topografia, tá? E esse laser chegou a uma das conclusões do artigo, foi que o maior benefício e aplicação das ablações guiadas por topografia provavelmente está nos tratamentos de córneas altamente aberradas. Então, a guiada por topografia, o benefício maior é quando a gente tem córneas mais aberradas, tá? Mas a gente pode ter também benefícios dessa topografia em córneas regulares, né? Então, igual eu falei antes, tanto a topografia quanto a frente de onda, as duas são comparáveis e bem-sucedidas para córneas regulares, tá? Aqui, ó, esses resultados, né, do Contora, ele utilizou o Contora, o LASIK guiado por topografia usando o Contora, demonstrou excelentes resultados visuais em olhos normais, sem astigmatismo irregular. 93% alcançaram 20/20 ou melhor, e 34% alcançou 12,5 ou melhor aos 12 meses após a cirurgia. Então, gente, é um resultado, assim, né, fantástico, do ponto de vista de qualidade e de quantidade visual. As indicações para o tratamento topo-guiado. Esse artigo aqui, ele mostra as indicações e as técnicas para fazer o excimer laser com a topografia. As indicações para o topo-guiado são complicações de cirurgia refrativa prévia, como ablações descentralizadas, pequenas zonas ópticas, olhos e astigmatismo irregular. E esse artigo também mencionou o PRK topo-guiado, que ele é cada vez mais utilizado para tratamento de condições ectásicas, ceratocone, degeneração marginal pelúcida, ectasia pós-LASIK, muitas vezes em combinação com crosslink, né? E, além disso, o astigmatismo irregular em córneas submetidas à ceratoplastia penetrante também pode ser otimizado com o PRK topo-guiado, tá? Certo, gente? Essa foi a primeira parte aqui do tratamento topo-guiado. Vocês têm alguma dúvida dessa parte? Silvia, eu queria fazer algumas observações antes de você passar por Fento-LASIK. Certo. Só para a gente já ter uma sequência, tá? Tá. Primeiro, o seguinte, quero te dar os parabéns por duas coisas aí. Primeiro, porque você foi objetiva, você começou com uma imagem muito linda, seu primeiro slide. Esse aqui, ó. Muito linda, mostrando uma córnea, né? Uma córnea assimétrica, né? Uma córnea irregular. Uhum. E também o fato de você ter colocado as referências bibliográficas. Isso é muito importante. Quando a gente afirma alguma coisa, é bom a gente colocar a referência para dizer que a gente está se baseando em ciência, não é naquilo que a gente acha. Isso é muito importante. Você falou uma coisa muito importante também, que é o seguinte, citando a importância da pupila. A pupila, quando ela é muito pequena, realmente ela tem esse efeito de difração da luz, mas dificilmente uma pupila fisiológica ela vai chegar a ser tão pequena
a ponto de gerar difração, que gera aberração. Concordo. Tá? Concordo. Agora, quando a pupila dilata em condições mesópicas, aí que está o problema. Porque a gente sabe que quanto maior a pupila, maior a expressão das aberrações de alta ordem. Isso. Então, pessoas Exato. com pupilas grandes, você deve tomar muito cuidado em fazer um tratamento de fotoablação, porque você vai expressar aberrações e pode piorar as queixas do paciente. Então, às vezes, só o fato de você ter uma pupila grande, às vezes já é importante você pensar em fazer um tratamento topoguiado. Topoguiado, com certeza. Porque se você não tem, vamos dizer, muita aberração, pelo menos acima da média, pelo menos você pode induzir menos aberração, já que a gente sabe que o aplanamento da córnea, com frequência, induz aberrações de quarta ordem, as aberrações esféricas. Então, o fato de você não induzir ou induzir menos, isso já é muito bom. Lembrando que, sempre, gente, a gente induz aberrações. Se você pegar o PSF, que mostra nos mapas de aberrometria, que é a função de espalhamento de ponto, você vai ver que essa função de espalhamento de ponto, num tratamento tradicional, você tem a tendência de degradar ainda mais essa função do PSF. E quando você faz um tratamento topoguiado, ou tratamento baseado em frente de onda, você tem tendência a reduzir esse espalhamento de luz. Agora, quando você pega uma córnea altamente aberrada, é que você percebe realmente o benefício do tratamento topoguiado ou baseado em frente de onda. Lembrando que a gente nunca deve indicar um tratamento baseado apenas em aberrometria. A aberrometria é uma extrapolação matemática baseada na função seno e cosseno de transmissão da luz, que pode não ter implicação clínica. Tem pacientes que têm aberrações acima da média e, no entanto, têm uma excelente qualidade de visão. Por isso que eu gosto muito do teste de sensibilidade ao contraste, porque ele me ajuda a saber se aquele root mean square ele está alterado, mas está trazendo repercussões clínicas ou não. Porque, veja bem, a própria forma de você quantificar as aberrações, ela já tem um viés aí, que é você somar as raízes quadradas das aberrações. E como raiz quadrada não tem valor negativo, essas aberrações que podem se neutralizar, quando você faz a aberrometria, elas não se neutralizam, pelo contrário, elas se potencializam, porque você são raízes quadradas. Então, é importante a gente não tratar exame. Se o paciente não tiver sintoma, não vai mexer nesse sistema óptico do paciente, porque você pode complicar um sistema que está em equilíbrio. Tá certo? Certo. Outra coisa, o seguinte, por que você teve mais literatura baseada no LASIK topoguiado? Porque o tratamento do nosso laser, do EX500, que é chamado Contoura, ele foi aprovado para LASIK. Você sabe que ele funciona para PRK, mas é off-label. Por isso que os trabalhos normalmente fazem aquilo que já foi aprovado. Então, por isso que o maior número de referências que você tem é sobre o LASIK topoguiado. Eu encontrei quase nada de PRK. Pois é, porque ele é feito off-label. Ele ainda não foi aprovado pelo FDA. Então, na verdade, o que faz no Brasil é off-label, baseado nos resultados do LASIK. Se é bom para o LASIK, tem que ser bom para o PRK também. Até porque o LASIK induz aberrações só na confecção do flap. Se você fizer um flap e não fizer fotoablação, você fizer uma nova aberrometria, você vai ver que você induziu aberrações só pela confecção do flap. Então, mostrando que, com certeza, e a gente já tem uma experiência boa com o tratamento topoguiado em PRK, os resultados são realmente muito bons. Outra coisa é o seguinte, quando você faz ablação topoguiada, você melhora as aberrações, não porque você está focando nas aberrações, mas porque uma córnea irregular gera aberrações. É diferente do tratamento baseado em frente de onda, onde você vai tratar as aberrações que estão presentes naquela córnea. Tá certo? O problema da aberração do tratamento wavefront é que ele, ao tratar todas as aberrações do olho, você corre o risco de, ao alterar as aberrações do cristalino, que se alteram com o tempo, à medida que ele vai se opacificando, ele vai alterando as aberrações, você passa a perder o efeito de tratamento de frente de onda. Por isso que os lasers,
estão cada vez mais indo para a córnea, porque ali estão 80% das aberrações estão na córnea. E essas aberrações da córnea alteram um pouco ao longo do tempo, diferentemente do cristalino. Agora, quando você faz o tratamento topoguiado, então, o objetivo é, ao regularizar a córnea, você reduzir as aberrações de baixa e alta ordem. Agora, você falou uma coisa aí que eu gostaria de discutir. Você falou o seguinte, vê se você acha o slide aí. Tratamento topoguiado é semelhante ao wavefront em córneas normais. Acha esse slide aí. Aqui, ó, é nesse artigo aqui. Tá. Aqui, ó. Results of... Tá. Em córneas normais. Então, sim, isso é... Ah, ele falou em córneas normais, tá certo. Porque em córneas normais, sim. Em córneas irregulares, não. Então, tá certo. É porque ele colocou em córneas normais, tá? Por quê? Com frequência, isso aí, gente, eu posso testemunhar que eu tenho muitos casos de tratamento topoguiado. E, realmente, você tem uma melhor qualidade da visão mostrada pelo teste sensibilidade ao contraste e, com muita frequência, nós temos acuidade visual melhor do que 20/20. 20/15 não é raro. A gente tem pacientes que têm uma visão excepcionalmente boa. E eles percebem isso, né? Agora, lembrando sempre que se o paciente tiver uma pupila grande, é importante respeitar esse tamanho da pupila, não fazer uma ablação com uma zona óptica pequena, tentar fazer uma zona óptica no mínimo de 6,5, porque é uma zona de ablação bastante satisfatória para pupilas maiores. Agora, outra coisa, você fala o seguinte, indicações do Topolizer, vamos lá, acha o slide aí. Pronto. Ceratocone. Lembrar que o tratamento do ceratocone pela cirurgia topoguiada, ele é off-label também. Não existe nenhuma aprovação de nenhum órgão de regulamentação. Assim, quando você faz, é por seu próprio risco. Então, lembrar que o protocolo de Atenas, que é você fazer o PRK topoguiado com até 50 micra, mais o crosslink, é uma forma de não você corrigir essas aberrações, de corrigir grau, mas de você reduzir essas aberrações ao tirar em torno de 50 micra da espessura da córnea. Não mais do que isso, tá certo? Mas é off-label. Outra coisa aqui, então, ele tem indicação muito importante no astigmatismo irregular e no descentramento, principalmente pós já a cirurgia refrativa. Lembrando que córneas muito aberradas, geralmente o Topolizer é pouco útil, sabe? Por quê? Porque normalmente quando a córnea é muito aberrada, a gente não consegue capturar imagens que tenham reprodutibilidade. Córneas muito aberradas, você vai ter que as imagens do Topolizer têm de variações acima de 0,75. Então, você não deve fazer o tratamento topoguiado se você não conseguir medidas reprodutíveis. E elas, em córneas muito aberradas, geralmente não são possíveis. Tá bom? Beleza. A melhor indicação é a córnea aberrada, embora muito aberrada, frequentemente você tem esse problema na captura das imagens. Bom, eram essas considerações que eu queria fazer. Eu tenho uma dúvida, na verdade, com relação ao que é feito normalmente lá na Ocular Laser. Porque é o seguinte, eu vou mostrar aqui, eu vou dar sequência, essa dúvida vai surgir agora, olha só. Tá bom, então pode fazer a apresentação, depois da apresentação do Fento Lazik, a gente discute as dúvidas, ok? Tá bom. Então, eu vou falar aqui agora sobre o Fento Lazik. Para mostrar o que é o Fento Lazik, gente, eu vou mostrar aqui o registro que eu fiz lá no Ocular Laser, com o Dr. Reinaldo Ciero, realizando o procedimento. Então, aqui, mostrando como é que é a realização, a gente já tinha feito a sucção e tudo. Então, ó, como é que é rápido. Isso aqui é em tempo normal, não está acelerado, não. Né? Como é rápida a conflexão desse flap, tá? E aqui, após a confecção do Fento Lazik, mostrando aqui o descolamento desse flap. Ele fez, né, as marcas aqui para ajudar o reposicionamento do flap. Ele introduz esse material
E eu achei muito importante falar sobre o movimento que ele realiza aqui. Presta atenção. Ele vai um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, só que ele vem mais aqui para trás, porque se ele tivesse conseguido concluído para cá, ia ficar muito difícil concluir para cá. Então, ele conclui para cá, para depois ele terminar do lado de lá. Então, eu observei muito atentamente o movimento que ele faz, e eu achei importante comentar com ele sobre esse movimento dele aqui. E outra coisa que eu achei importante falar é que nesse momento aqui em cima, né, está escrito Wavefront Optimized. A minha dúvida é o seguinte: o tratamento normal que a gente faz, sem ser o contoura, ele vem escrito Wavefront Optimized. E o tratamento, quando é o contoura, ele é laranjinha, né? E ele vem lá escrito contoura. Então, esse aqui, o que eu fiquei na dúvida foi o seguinte: será que agora esse aparelho do Excimer Laser lá da Ocular Laser faz o Excimer Laser com frente de onda meio que para todo mundo e a topo guiada para os casos determinados, entendeu? Ou isso é só um nome? Foi um pouco essa dúvida que eu tive. Porque ele, quando ele faz, tem um mapa todo, né? Que ele regulariza, ele tem Você lembra uma aquela quebra. dúvida que nós discutimos lá atrás? Que você colocou lá assim, a topoguiada é semelhante ao tratamento de frente de onda em córneas normais. Agora, o tratamento, o Optimizer, que é o tratamento asférico, numa córnea que não tem irregularidade, o tratamento vai ser semelhante ao topo guiado. Então, como o topo guiado é muito mais trabalhoso, a captura de imagens, numa córnea esférica, como essa aí, por exemplo, baixo astigmatismo, você vai ter pouco benefício, a menos que você tivesse uma simetria corneana. Mesmo com uma visão 20/20, você pode ter uma simetria corneana. Então, nesse caso, justificaria fazer a ablação topoguiada. Não, não é essa a dúvida, não. É porque quando você faz, a gente faz a cirurgia, vamos dizer assim, convencional, sem ser a topoguiada, sem ser o contoura, aqui em cima vem escrito, né? Deixa eu voltar aqui. Aqui em cima vem escrito Wavefront Optimized. Deixa eu ver se eu paraliso o vídeo aqui e eu mostro para vocês aqui, ó. Vem aqui, tá vendo? Vem aqui, ó, Wavefront Optimized. Reinaldo, eu acho que eu entendi a dúvida aí da doutora Silvia. Então, a dúvida que eu tenho é o seguinte: quando a gente faz uma cirurgia sem ser contoura, o laser ele já fez um baseado em frente de onda, entendeu? E aí a gente faz como se fosse um complemento quando tem a topoguiada, sabe? Porque ele vem escrito isso. Entendi agora. Você quer falar, não? Quero sim. Na realidade, a dúvida da doutora Silvia tem procedência. Mas é o seguinte, o nosso laser é um laser super avançado e ele faz um tratamento asférico de rotina em todos os nossos pacientes. E o default do nosso equipamento é o tratamento WFO, que é o Wavefront Optimized. Então, a sua dúvida realmente é assim, quando você fizer o tratamento convencional, e na nossa máquina tem o nome de WFO, Wavefront Optimized, você está fazendo um tratamento asférico baseado em frente onda, que é um tratamento que dá um resultado excelente. O tratamento contoura, ou seja, o tratamento topoguiado, ele só tem indicação se você tiver realmente uma córnea aberrada não relacionada à ectasia corneana. Você comentou que uma das indicações do tratamento topoguiado seria ceratocone. Na realidade, o tratamento em que você associa o cross-linking, seja o FES, seja o convencional, ao tratamento topoguiado, que é o protocolo de Atenas, do Canelopes, é um tratamento off-label, que ainda não tem respaldo nem do FDO e nem da Sociedade Brasileira de Cirurgia Refrativa para realização de rotina, ok? Então, não existe indicação da gente fazer tratamento topoguiado em ceratocone, principalmente ceratocones avançados, tá certo? O tratamento topoguiado, como você citou muito bem, ele é um tratamento quando você tem córnea aberrada não relacionada à ectasia corneana, um trauma, uma ablação de um laser antigo em que houve uma descentração,
um tratamento com uma zona óptica pequena, aí você terá um bom resultado com o topo guiado. Agora, é importante deixar claro que não existe indicação de a gente tratar ceratocone com o tratamento topo guiado, mesmo Não, eu que seja sei. 50 micra, ok? Não sei se ainda tem alguma dúvida, mas o Wavefront Optimize realmente é o tratamento asférico e é a rotina na nossa máquina, ok? Tá. Então, vou seguir aqui, tá? Então, como que funciona o laser de femtosegundo? Esse artigo aqui explica direitinho como é que é o funcionamento do laser de femtosegundo. Ele tem uma duração de pulso de 10 a menos 15 segundos. Então, é muito rápido. Ele usa o princípio de fotodisrupção. O que é isso? Existe uma geração de um campo elétrico de alta intensidade por pulsos altamente focados e fortes. Isso vai gerar quebra dos tecidos ópticos que vão liberar bolhas de cavitação. Essa bolha de cavitação consiste em CO2, né, gás carbônico, nitrogênio e água. Por isso que pode se formar bolhas ali na interface quando a gente faz o laser de femtosegundo. A gente teve até um caso na última vez ali lá com o Reinaldo. A ablação ela não é térmica, não, devido ao tempo de interação ser extremamente curto. Então, não gera um aquecimento, porque, igual eu mostrei para vocês, é muito rápido. Esse pulso é um pulso de varredura infravermelho, que tem 1053 nanômetros, focado em 3 microns, com uma precisão de 1 micron, para cortar um padrão espiral no estroma da córnea, criando essas abas lamelares precisas para a confecção do LASIK. Certo? Vantagens do FENT-LASIK. O FENT-LASIK, a gente gera uma maior previsibilidade da espessura do flap, né, em relação ao microcerátomo, uma melhor visão sem correção, menor variação da pressão intraocular na confecção do flap no ato cirúrgico, o que é importante para pacientes que tenham aí glaucoma e foram liberados para cirurgia. Menor indução de aberrações ópticas, né? Porque o laser sendo todo regular, isso vai gerar muito menos aberração óptica nessa interface do que nessa abertura com o microcerátomo. Menor taxa de indução de olho seco. Eles fizeram um estudo comparativo que foi muito inferior à indução de olho seco, inclusive em relação ao PRK. Reabilitação visual mais precoce e estável, e a preservação da anatomia corneana e do epitélio. Além disso, eles perceberam que o flap ele se adere melhor, ele tem uma melhor adesão e está menos sujeito ao trauma depois com o FENT-LASIK do que com o microcerátomo também. Agora, umas desvantagens. O FENT-LASIK pode induzir a formação de haze, pode gerar fotossensibilidade, ceratite lamelar difusa, um rainbow glare, que é um glare com uma dispersão cromática, bolhas de ar que vão opacificar ali o estroma para fazer a cirurgia, e o custo elevado, né? Mas todas essas desvantagens aqui são desvantagens, né, que são inferiores às vantagens do FENT-LASIK. Então, conclusões. O laser de femtosegundo cria retalhos corneanos com maior segurança e previsibilidade de espessura. Os retalhos são planares e uniformemente espessos em comparação ao realizado com microcerátomo. A aderência do retalho é mais forte e menos influenciada pelo trauma, que foi o que eu falei. Existe uma melhor sensibilidade ao contraste, menor incidência de olho seco e menor taxa de crescimento epitelial. Reduz a probabilidade de retalhos curtos, abrasões epiteliais, buttonhole e marcas da lâmina.
E embora tenha maior chance de desenvolver o haze, fotossensibilidade, ceratite difusa e o brilho do arco-íris, né, o rainbow glare, devido aos resultados excepcionais, a gente se propõe, né, que o fentolasic seja superior demais, né, ao LASIK com microcerápido, certo? Então, essas são as minhas referências, esses artigos que eu citei, e também utilizei os livros da cirurgia refrativa, do CBO, o livro de bases, que eu também esqueci de colocar aqui para falar sobre as aberrações ópticas, e o livro da Academia Americana, também, que eu utilizei para falar, principalmente sobre a cirurgia topoguiada, certo? É isso. E aqui é essa foto que eu adorei, lá da site da Ocular Laser, que tá a turminha toda aqui, essa turma de milhões aqui, que eu adorei. Muito obrigada. Muito bom, Silvio. Excelente. Muito boa apresentação. Tô gripada demais, gente. Nossa, de Não, mas novo. você se expressou muito bem, foi muito bom. Tem algumas coisas assim que eu queria comentar rapidamente, é o seguinte, você usou um termo aí que eu não acho mais adequado, não. Sabe? Quando você fala que o fentolasic realmente é um laser de um pulso ultra rápido no espectro do infravermelho, tudo certinho. Agora, assim, de quebra de tecido, na verdade, a fotodisrupção é a separação das lamelas pela produção de bolha. Você não tem quebra de tecido. Esse termo aí talvez seja um erro de tradução, tá? Então, Pode ser. essas bolhas, então, elas, às vezes, podem causar um problema. Eu não sei se vocês estavam lá, não sei se... eu não lembro, mas... Eu estava. Há pouco tempo que eu tive um caso que teve bolha em excesso. Foi. Lembra Uhum. disso? Pois é. Você veja bem, isso é um transtorno, não é uma complicação. Porque o que nós fizemos? Deixamos o paciente, não levantei o flap, deixei o paciente lá na sala de recuperação, aguardando. Depois de uns 15, 20 minutos, aquelas bolhas são absorvidas e você pode continuar o procedimento. Você vai recolocar o mesmo prisma e continuar o tratamento, porque aquele flap que já tinha... Na verdade, o que ele ficou faltando ali foi abrir o flap, fazer o corte do flap. Ele já tinha feito a dissecção das lamelas. Então, realmente é uma segurança muito grande. A gente tem pouquíssima complicação com o fentolasic. A grande vantagem do fentolasic, a meu ver, não é você ter menos olho seco, até porque eu questiono isso, ter uma recuperação mais rápida, também questiono isso. A recuperação com LASIK, com microcerato, é muito rápida. Na verdade, também crescimento epitelial, eu também questiono. O crescimento epitelial, raramente ele acontece na cirurgia primária. Ele acontece, geralmente, quando você faz o levantamento do flap, que você implanta células epiteliais na interface. Então, não é porque tem menos olho seco, até porque é questionável, reabilitação mais rápida, questionável, crescimento epitelial também é questionável, mas ele é muito mais eficiente porque ele tem uma precisão da espessura do flap. Isso, para mim, é a grande vantagem do fento. Quando você fala que você tira 110 micra, você está tirando muito próximo de 110 micra, diferentemente da lâmina do microcerato, porque a lâmina do microcerato, frequentemente, ela tira uma espessura mais profunda. Então, você acha que tem estroma suficiente para fazer a fotoablação e não tem. Por isso que 95% dos casos de ectasia ocorrem no LASIK e não no PRK. Essa é a grande vantagem. Agora, tem alguns problemas, né? Como o DLK, mas assim mesmo é muito raro e o DLK se sabe. Se você começa a usar corticoide precocemente, você aborta a evolução dessa DLK. Não pode deixar sem tratar, porque você pode evoluir para um MELT e uma complicação grave, né? Outra coisa que é importante também é que você não tem no fentolasic as complicações mais graves do LASIK, que é, por exemplo, o buttonhole. O buttonhole deixa uma cicatriz na área central que vai comprometer a qualidade de visão e, principalmente, se houver uma ablação, uma fotoablação no mesmo tempo cirúrgico, é uma tragédia. Você vai gerar uma córnea muito irregular, de difícil tratamento, né?
Então, realmente, sempre que for possível fazer o Fento-LASIK, ele é superior ao LASIK, pela segurança, não pelos resultados, nem refrativo, nem de recuperação mais rápida, nada disso. É pela segurança de você estar retirando um flap com uma precisão muito grande, tá certo? Agora, em relação à pressão, devo lembrar a vocês que a pressão, quando você faz aquele vácuo, a pressão também sobe muito acima da pressão capilar média que leva ao fluxo para o nervo óptico. Assim, quando você faz a pressão adequadamente, faz aquele anel de sucção, você também tem uma pressão muito acima dessa pressão de perfusão, consequentemente, você interrompe o fluxo na cabeça do nervo óptico. Então, o fato de ser menor a pressão não traz mais segurança. O que traz segurança é se você tiver um menor tempo de vácuo. Se você, por exemplo, tem dificuldade de fazer o flap, de fazer o docking, tudo, é melhor você tirar aquele vácuo para você não deixar o olho com um tempo de isquemia prolongado. Um paciente já tem alguma susceptibilidade, né? Pode agravar, pode levar a uma lesão adicional. Então, é o tempo que é o problema, porque acima de... A pressão capilar, gente, ela varia na extremidade arterial, é 25, na extremidade venosa é 9, então dá uma média capilar de 17. Então, sempre que você tem uma pressão sustentada acima de 17, você pode interromper o fluxo. Então, por isso que pressões mais altas, mesmo que seja abaixo de 20, pode levar ao glaucoma. Não é que seja de pressão normal. A pressão do olho, ela tem que ter uma pressão de perfusão que seja superior à pressão de perfusão capilar média, que varia também com a pressão arterial. Mas isso aí é outro assunto que a gente pode até abordar mais para frente. Então, é nessas considerações, parabéns pela apresentação. Arnaldo, vamos completar aí agora com as outras sugestões aí do Arnaldo. Reinaldo, eu quero parabenizar a doutora Silvia, ela realmente brilhou, fez uma apresentação extremamente objetiva e com um nível técnico de excelência excelente. Então, eu até gostaria que os nossos fellows se baseassem aí na excelência dessa apresentação, com as referências bibliográficas, com fotografias de ótima qualidade, para que a gente mantenha esse alto nível aí. Com relação ao Fento II, a única coisa que eu quero lembrar e acrescentar é que realmente é uma tecnologia realmente que veio para nos dar mais segurança, mas lembrar que existem algumas contraindicações à confecção da lamela com Fento II. Uma delas é a presença de qualquer opacidade corneana. Se, eventualmente, o seu paciente tiver uma opacidade corneana no local onde o flap será realizado, o Fento II não irá cortar naquela área. Então, se uma opacidade corneana acentuada, a melhor opção ainda é a lâmina e não o Fento II. E a outra contraindicação para o uso do Fento II seria a presença de um pterígio que tem uma cabeça lá que pode entrar na zona de corte do pterígio, da confecção da lamela, e você não vai conseguir um corte ali. Eu me lembro até hoje, foi uma experiência desagradável que eu tive, quando nós compramos lá o nosso Fento II, que eu fui fazer o meu primeiro caso de LASIK com Fento II, o meu paciente ele tinha um pterígio grau 2 para 3, e eu, na realidade, quando você faz flap com lâmina, a lâmina não toma conhecimento do pterígio, ela vai lá e corta do mesmo jeito, você pode eventualmente ter um pequeno sangramento, mas você nunca terá um flap imperfeito pela presença de um pterígio. Então, eu estava sendo orientado não por um colega cirurgião experiente, sim pelo engenheiro que o fabricante nos mandava para poder orientar nos primeiros casos. E esse engenheiro, ele viu o pterígio, aí eu comentei com ele, esse paciente tem um pterígio, o que você acha? Vale a pena? Ele falou, não tem problema nenhum, vamos fazer que vai dar um bom resultado. Então, eu fiz, isso foi o meu primeiro caso de Fento LASIK. Aí fiz o corte, na hora que eu fui levantar o flap, na região do pterígio, da cabeça do pterígio, o laser não tinha feito o corte. Então, eu fui obrigado, para poder levantar o flap, eu fui obrigado a pegar uma tesourinha de Vanas
numa caixa lá de catarata, nem sei onde que conseguiram a tesoura, e eu tive que seccionar esse pterígio manualmente com a tesoura para que eu conseguisse levantar o flap. Como foi o meu primeiro caso, eu fiquei bastante chateado com isso, porque realmente aquele paciente especificamente não tinha indicação para ser usado o fêmur segundo. Então, foi um aprendizado, tudo na vida é um aprendizado, né? Então, e nesse primeiro caso, eu aprendi que se você tiver pterígio e se você tiver opacidade corneana, não vai com a lâmina mesmo, que o resultado será muito melhor. Okay? A gente deve operar pterígio primeiro nesses casos? Não, se você tem um pequeno pterígio e esse pterígio não está realmente induzindo um astigmatismo, você pode fazer um flap com a lâmina que você vai ter um bom resultado. Agora, lembrar o seguinte, pessoal, nossa tendência hoje em dia é fazer cada vez menos flap e mais PRK. Então, se eu eventualmente tiver um paciente hoje com um pterígio importante, ou eu vou remover esse pterígio no pré-operatório, que é a rotina, ou se eu tiver que fazer um tratamento com laser, eu faria um PRK e não um laser. Ok? Ô, Arnaldo, você está falando uma coisa interessante sobre o pterígio. Você falou uma coisa certa, ele não leva em consideração o pterígio, ele sai cortando. Exatamente. Uma coisa que me chamou a atenção, eu fiz muitos casos de LASIK com lâmina, né, com microcerátomo, com paciente com pterígio. Ele corta a cabeça do pterígio, aquela zona pelúcida ali, ele corta o pterígio e o que me chamou a atenção em todos os casos, o pterígio não continua seu crescimento. Exato. É interessante, ele não avança sobre o flap. Então, parece que você corta a inervação, que tem algum fator trópico ali sobre o crescimento do pterígio, e, dessa forma, todos os casos que eu fiz com pterígio, às vezes tem um sangramento muito grande, mas não tem nenhuma outra complicação. Agora, realmente, quando você tem uma opacidade na cabeça do pterígio, realmente o laser não vai cortar, como ele não corta também outras opacidades. Embora isso é meia verdade. Quando você vai fazer um reimplante de anel, já tive vários casos. O paciente veio com o anel já em fase de querer fazer extrusão, tinha opacidade do trajeto, eu tirava o anel, esperava aquela córnea normalizar, ele voltava depois de alguns meses com aquela córnea com uma opacidade no trajeto do anel que foi retirado, e eu fiz o flap sem nenhuma dificuldade. O laser separou as lamelas sem nenhuma dificuldade. Lembrando que se você tiver uma opacidade central, né, aí é mais um motivo para você não fazer LASIK nem fento-LASIK, é motivo para você fazer, se for o caso, um PTK, um PRK, para tentar melhorar aquela opacidade. Você deve avaliá-la com um OCT para ver a profundidade, para ver se justifica fazer um PRK. E lembrando que sempre que você tiver uma opacidade, você sempre deve usar cilindro positivo para tirar mais no centro e não na periferia. Ok? Perfeito. Você está falando de extrusão de anel. Ontem, no horário do almoço, eu removi lá um anel de 320, tinha um fellow nosso do ano passado, que ele, na realidade, ele foi o primeiro caso de anel de segmento longo que ele fez. O resultado foi excelente, mas o paciente era um paciente do interior, provavelmente deve ter coçado o olho, e o anel, a borda do anel movimentou e foi exatamente para o local da incisão, e começou a formar uma erosão ali, teve um melting, e nós optamos por remover esse segmento de anel, e daqui a uns 3 meses nós vamos fazer um reimplante. Agora, o que me surpreendeu foi a facilidade com que esse anel saiu, sabe? A gente muitas vezes, o anel 320, ele pode estar muito aderido, eventualmente você vai ter que retunelizar esse túnel para remover o anel, mas foi assim, eu demorei, foi uma pena que o doutor Cadu lá não gravou o procedimento, mas assim, eu não demorei nem 10 segundos para remover o anel, realmente ele está, a partir do momento que você consegue uma zona de posicionamento para você posicionar o instrumento para removê-lo,
você consegue tirar consciência com uma facilidade muito grande. É. Lembrando, né, gente, que esses diâmetros, essas medidas do diâmetro externo e interno do anel, não é orientação do fabricante. Nós estamos usando a experiência do Fred Bicalho, que até fez um cartaz lá mostrando as dimensões do trajeto do anel do 320. Então, eu tenho comigo que aquelas dimensões são hiperestimadas, porque não só a introdução do anel, como a remoção, ela é muito fácil. Mas como o anel não tem descentrado, então a gente continua usando essas mesmas medidas. Mas qualquer anel, se você pegou na borda, ou então pelo buraquinho de fixação dele, ele sai muito fácil, porque não tem nenhum tipo de... Não existe adesão de acrílico com tecido biológico. O acrílico ele é inerte. Então, você sempre vai conseguir tirar um anel com maior facilidade. A dificuldade, às vezes, é você atingir o plano onde o anel está dentro do túnel. Mas se atingiu esse plano, a remoção ela é sempre muito fácil. E só para complementar uma coisa que o Arnaldo falou aí, que é verdade, a gente aprende muito com os erros. Eu me lembro que eu fui operar lá em 1990, qualquer coisa, eu fui operar um médico, e a gente estava entusiasmado com o LASIK. E o problema é que esse médico tinha uma fenda palpebral muito pequena. O blefarostato não cabia, o blefarostato e o anel de sucção do microcerato. Então, eu fiquei naquela tentativa e o paciente começou a reclamar dor, porque eu estava forçando muito, e eu fiz algo que não devia nunca ter feito. Fiz aquilo que eu fazia lá na extracapsular há 30 anos. Quando o paciente tinha uma fenda muito pequena, a gente fazia uma cantotomia lateral. Pegava uma pinça hemostática, comprimia o tecido ali, esperava um pouco, e depois, com uma tesourinha de conjuntiva, você fazia uma secção no canto lateral, sangrava um pouquinho, mas depois aquele cicatrizado nunca foi necessário dar ponto. E eu fiz isso nesse médico. Ele ainda levou outro médico para ver e tudo, estava aquela coisa. Resultado, quando eu fiz esse corte, eu peguei, eu acho que a artéria, eu devo ter pego a artéria oftálmica, não é possível. Esguichava sangue para a sala. Um negócio assim que é uma coisa terrível. Foi um negócio assim, uma coisa assim assustadora, porque realmente foi uma experiência dramática, porque não parava o sangramento, compressa daqui, compressão local, eu tive que voltar a pinça hemostática para o lugar, esperar lá um bom tempo para que houvesse uma hemostasia para fazer o procedimento. Um procedimento que a gente faz em 10 minutos, ela levou algumas horas por causa desse transtorno. Então, é uma coisa que a gente fez lá atrás, porque a gente, até os bleforostatos também, os primeiros, não eram muito amigáveis. Hoje a gente realmente não tem essa dificuldade. Japonês, já operei muito japonês, tem uma fenda pequena e não acontece. Então, é uma coisa altamente desaconselhável você fazer essa cantotomia lá. Perfeito, Reinaldo. Pessoal, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? A doutora Silvia está aí disponível para dúvidas a gente parou a semana eventuais. toda para responder perguntas. Exato. A doutora Silvia está afiada aí. Pode perguntar à vontade. Oi, professores, tudo jóia? Na verdade, eu não tenho uma pergunta para a Silvia, não, mas doutor Reinaldo, eu fiz a apresentação daquele caso que o senhor me sugeriu apresentar para os meninos. Se você achar pertinente, eu posso apresentar ele hoje. Agora, se você achar também que está tarde, a gente pode agendar para outro dia. Por mim, pode apresentar. Eu não sei quantas horas, mas eu acho que dá tempo. Não, está cedo. Vamos em frente, Maria. Então pode apresentar. Então, ótimo. E eu fiz bem sucinto, bem resumido, só para a gente discutir mesmo. Gente, esse caso da Marina é muito interessante. Eu acho que sempre que vocês tiverem um caso interessante, tragam aqui, porque a gente aprende. São casos desafiadores. Então, vamos lá, Marina. Combinado. Eu vou compartilhar aqui. Peraí. Vocês estão vendo, conseguindo ver? Ok, perfeito. Ótimo. Então, é o seguinte. É um caso clínico
Então, uma paciente do sexo feminino, 34 anos, que chegou no meu consultório desejando fazer cirurgia refrativa. Ela nunca havia usado lente de contato e também não estava motivada a tentar lente de contato, não. É aquelas pacientes que já chega falando que tem muita sensibilidade no olho, que acha que não vai conseguir e tudo mais. E chegou, o motivo dela da consulta foi justamente fazer uma avaliação para cirurgia refrativa. A refração dela, então, foi plano com menos 3,75 a 5 no olho direito e plano com 0,75 a 30 no olho esquerdo. Ela reclamava que ela tinha necessidade de óculos só para o olho direito e que ela não queria ficar usando óculos mais. Eu comparei a refração do dia com o óculos dela, então estava estável a refração. Pedi, então, esse Pentacam, né? Então, aí é o exame do olho direito, um K1 de 43,3, um K2 limítrofe de 47, um astigmatismo alto, né, de 3,7, uma esfericidade já um pouco alterada, de menos 0,51, um K máximo de 47,6 e uma PAC boa, uma PAC de 535 no ponto mais fino. Vocês podem ver aí, observar que é um astigmatismo regular, porém levemente assimétrico inferior, né? A gente tem uma diferença aí que não chega a ser uma... Dependendo do diâmetro que você olha, dá uma dioptria de diferença, de assimetria, mas na parte mais central não chega a uma dioptria de assimetria, não. Então, é um astigmatismo regular, assimétrico inferior, com uma curvatura limítrofe, né? E mais uma PAC de espessura boa. Então, aqui, no Belling Ambrose do olho direito, ela teve uma alteração dita como suspeita, né? Mas mais por causa de elevação anterior. O mapa, né, de elevação posterior, apesar dela ter algumas medidas maiores na elevação posterior, não mostrou alteração aqui no D, agora a anterior mostrou uma alteração suspeita, então um D de 2,27. Esse aqui é o mapa da avaliação refrativa, tem alguns outros índices, esse índice IHD, né, que é um dos que a gente mais olha também, ele mede a assimetria, então como ela tem essa assimetria inferior, justifica essa alteração. E o exame do olho esquerdo. Então, o olho esquerdo dela tem um K1 de 44,5, um K2 de 45,7, um astigmatismo menor de 1,3, apresentado na topo, mas ela nem aceita isso tudo na refração, né? O astigmatismo refracional é apenas 0,75, uma esfericidade um pouco alterada, um Kmax de 46,1, uma PAC de espessura boa, 542. Aqui, o Belling Ambrose do olho esquerdo já tem uma alteração na curvatura posterior. É o olho que tem um astigmatismo menor, né? Mas ele já apresenta maiores alterações, tanto na curvatura anterior quanto na posterior, mas no final, o BED-D deu um suspeito, né? Não deu 100% alterado, mas você já percebe aqui uma alteração maior da curvatura posterior nesse olho esquerdo. Aqui também um IHD alterado, por causa da assimetria que ela tem. Esse astigmatismo do olho esquerdo também é um astigmatismo regular, porém também tem uma assimetria inferior. Então, eu fiz alguns cálculos simulando, né, uma possibilidade de um PRK em ambos os olhos. Então, no olho direito vai ter uma ablação central de 55,98, ablação máxima de 55,98, um leito residual bom de 429, um PTA, né, de 19,81, normal, um K final de 43,25 no mais plano, 43,85 no mais curvo, então aqui tudo bom. E o olho esquerdo também, que é uma ablação pequena, né? Então, leito residual bom, um PTA bom e curvaturas finais boas. No score, então, de risco de ectasia, eu considerei a topo dela como um bow tie assimétrico, então nem normal, nem totalmente alterado,
um leito residual vai ser maior que 300, a idade dela é muito boa, 34 anos, está maior que 30, paquimetria boa e um equivalente esférico também pequeno. Então, ela ganhou 1 ponto do caso do Boltai assimétrico, né? Então, teoricamente, aqui nesse score de risco, estaria tranquilo, principalmente para PRK. E no olho esquerdo também, que eu considerei também um Boltai assimétrico naquela topografia. Então, a discussão é o seguinte, diante, né, de um olho que tem algumas alterações, não é um olho 100% normal, fazer um PRK nesses 2 olhos seria seguro? Ou um PRK apenas no olho direito, que é o olho direito é o olho que ela tem queixa. Ela não queixa de necessidade, ela fala que o olho esquerdo ela não vê necessidade do uso do óculos, por assim dizer. E realmente é uma refração de 0,75. Então, outra possibilidade seria fazer um PRK somente no olho direito, porque é o olho esquerdo que apresentou mais alterações no Pentacam, apesar de ser um astigmatismo baixo, ele que apresentou alterações maiores no Belli-Ambrose e na curvatura posterior. E também o bom de deixar esse 0,75 no olho esquerdo, que ajudaria ela, depois dos 40 anos, quando ela começasse a dificuldade, a presbiopia, talvez esse 0,75 poderia prolongar mais o tempo dela sem óculos e adiar mais um óculos para perto, que eu também já havia conversado com ela sobre essa questão. Ou não fazer nada e tentar optar pela lente de contato nessa paciente. Então, é isso, essa é a discussão que eu quis trazer aqui para vocês hoje. Gente, é um caso muito interessante que eu gostaria que os fellows se manifestassem. O que vocês acham? Vamos pedir para todo mundo opinar. Vamos começar pelo doutor Giovanni. Isso. Beleza, doutor. Então, por exemplo, pelo Pentacam dela, a gente vê alguns índices irregulares mesmo, em relação ao HD, BAD-D, assim, questão do astigmatismo da córnea está batendo com o astigmatismo refracional está batendo com o astigmatismo do Pentacam também. Nos scores lá, igual a gente viu lá, do score assim, de baixo risco para o PRK, né? Até pela questão da idade da paciente, né? Mas eu ficaria com o pé atrás de operar essa paciente, assim, com esses índices alterados aí, com medo de piorar. Tem que ver, por exemplo, a paciente mulher, se ela já, por exemplo, se ela teve gestação também, né? No caso dela, às vezes ela tem uma ectasia e piorar isso também, né? Mas de início eu não operaria essa paciente, não. Perfeito, Giovanni. Vamos ouvir agora a opinião da doutora Débora. Eu vou com o Giovanni, eu não sei se eu operaria esse paciente, não. Se eu fosse operar, eu operaria somente o olho direito, porque o olho esquerdo, ele mostrou mais alterações, né? Mas alguns valores bem limítrofes, né? O BAD-D, o IHD, mesmo Estão no olho alterados, né? Sim, nem limítrofes, isso mesmo. Uma simetria também, inferior. Nesse primeiro momento, eu avaliaria uma lente de contato, veria como que essa paciente se adaptaria a essa lente, mas se fosse sugerir uma cirurgia só no olho direito, no olho esquerdo, não. Mas a lente Perfeito, seria... Débora. Vamos ouvir agora a opinião da doutora Vitória. Doutora Vitória está online? Tô sim. Boa noite. Boa noite. Desculpa, doutor Arnaldo, mas eu perdi aqui o que o senhor perguntou para mim. Eu escutei você chamando... A pergunta, Vitória, seria a seguinte. Essa paciente, esse caso que foi apresentado da doutora Marina, é um caso muito interessante, porque realmente ela tem uma baixa de visão, um astigmatismo importante no olho direito, Sim. e tem um pequeno astigmatismo no olho esquerdo, apesar de ter um aumento de curvatura inferior. Então, a pergunta é o seguinte, você operaria essa paciente e se você eventualmente operasse, qual a técnica que você utilizaria e se você faria o procedimento
no momento, apenas no olho direito, ou se Direito, você iria propor uma correção bilateral, ok? Tá, ok, volta só Lembrando o seguinte, nós estamos discutindo aqui, a gente gostaria de saber a opinião de vocês, mesmo que vocês não tenham muita segurança para, eventualmente, escolher uma determinada opção, é para a gente poder interagir aqui e discutir esse caso, que é muito interessante. Então, vamos lá, doutora. Deixa eu só ver a topo do olho direito e depois do esquerdo, rapidinho, só para eu poder tomar a decisão final. Ok. Essa é do olho direito. Ok. Os principais mapas do olho direito. Ok. E esse aqui é o do olho esquerdo. Deixa eu só ver a curvinha Lembrando do também, eixo. Vitória, que Eu coloquei as paciente... curvaturas aqui na lateral, aumentar. Deixa eu só ver o BED-D, rapidinho. Aqui. Aí, Esse é o do olho esquerdo. 205, né? E esse aqui é o do olho direito. E lembrando que ela tem essa refração. 3,75 no olho direito e 0,75 no esquerdo. E que o incômodo com maior 34. dela é o direito. Tá. A opção do só de fazer... chegou a fazer teste de lente de contato? Essa parte eu não ouvi. Não, ela não tem interesse de lente, sabe? Nenhum Foi interesse? assim que ela me disse inicialmente. Uhum. Tá. Eu tentaria, na verdade, eu insistiria um pouco com a paciente da questão da lente de contato, aí, nesse caso. Até mesmo para programar um eventual, por exemplo, se eu optasse por fazer um PRK apenas no olho direito, para ver se ela adaptaria bem a essa aniso que geraria, né? Eu sei que a diferença é pouca, porque no olho esquerdo é menos 0,75, mas teria que ver como seria, e se ela conseguiria, por exemplo, se você fizesse uma correção só no olho direito, se ela adaptaria bem e ficar sem óculos, que eu acho que é o objetivo final dela, né? Pelo que eu entendi. Então, eu insistiria na lente de contato aí. Seria minha Vou fazer opção. a seguinte pergunta. Alguém operaria essa paciente? Eu não operaria também. O único problema é que lente de contato gelatinosa, eu não conseguiria de 3,75, né? Teria que ser a rígida. Esse não é o problema. Um paciente com... Se você puser Não, uma ia ser mais um incômodo, né? 2,75, você vai corrigir em torno de 3,25, e para uma paciente que já tem uma visão boa no outro olho, ela certamente não seria baixa de visão que a faria desistir dos lentes de contato. Agora, uma lente rígida, monocular, a adaptação é pouco provável, principalmente se o paciente não está muito motivado. Isso que eu falei, Então, ia ser um incômodo a mais. Para finalizar, vamos ouvir a opinião da doutora Silvia. Seguinte, eu ia conversar com ela, dela tentar primeiro uma lente de contato, né? Falar para ela que ela nunca nem tentou, sabe? Assim, eu acho muito difícil a pessoa virar e falar assim, eu não quero, o meu olho é muito sensível, sendo que ela nunca tentou esse tipo de tratamento, entendeu? Acho que, né, você só fica habituado com algo que você conhece, né? Acho que a gente tem que conversar com ela, né, sobre assim, olha, existe essa possibilidade, eu acho que a gente pode tentar essa alternativa, já que existe um risco, né, para a cirurgia refrativa. Se não tivesse risco nenhum, a gente não estaria nem conversando aqui, né? Então, acho que assim, existe um risco é pequeno, a gente fala isso para ela, ó, existe um risco, o risco é pequeno, que tal a gente tentar uma lente de contato primeiro? Aí, vamos supor que ela não quer de jeito nenhum a lente, ou então o teste a lente não adapte e tudo. Né? Acho que existem alguns passos aí para a gente decidir operar. Se ela quiser operar de fato, eu operaria primeiro o olho direito, estaria só no lado direito e acompanhar esse olho dela, né, esse pós-operatório aí, um ano, 6 meses a um ano, ia ver, e aí depois, nesse acompanhamento, aí a gente faria alguma decisão em relação ao olho esquerdo. Se ela ia querer operar o olho esquerdo depois também, falar, né? Porque é o seguinte, se você opera o olho direito, que é o olho que tem 3,75, né? Se a gente tiver uma ectasia aí, ela basicamente vai começar a voltar a ter esse grau que ela já tem. Então, a gente faz um crosslink imediato e já não opera o olho esquerdo mais, entendeu? Então, eu acho que existe uma sequência, né, de
de raciocínio aí até a decisão de operar. Então, primeiro eu faria a lente de contato no olho direito, não adaptou, faria o olho direito, acompanharia aí por 6 meses, 1 ano, veria se estava desenvolvendo algum tipo de ectasia, alguma coisa. Se tivesse, eu faria, né, o crosslink nesse olho, não indicaria o esquerdo, acompanharia esse paciente. Se ela não tivesse nada, talvez operaria o outro olho, se ela quisesse, se fosse alguma queixa dela mais para frente. O tratamento do astigmatismo, por exemplo, é o mais imprevisível, né? Tipo assim, em relação, por exemplo, comparando com a miopia, como é que vai ser a reação pós-operatória, né? Nesse olho esquerdo aí, por exemplo, doutor Reinaldo, doutor Arnaldo, que ela tem um astigmatismo diferente, assim, corneano, do astigmatismo refracional, se fossem operar ela desse olho esquerdo, vocês seguiriam o quê? Ela tem zero. Por exemplo, no olho, na refração, no olho esquerdo dela, que ela tem 0,75. E, por exemplo, aí no Pentacam a gente vê que ela tem 1,3 de astigmatismo pelo Pentacam. Vocês, por exemplo, se fosse operar, o caso, vocês seguiriam o quê? A refração dela ou não? Se fosse operar? Com certeza a refração. Topoguiada. Não, Fazer uma a sua pergunta, Giovana, ela é muito interessante pelo seguinte. Essa paciente ela tem um astigmatismo 0,75, tem um aumento de curvatura inferior. Vale a pena operar essa paciente, o olho esquerdo? Certamente não. Até porque ela não tem nenhuma queixa com relação ao olho esquerdo. Ela queixa baixa de visão no olho direito. Ou seja, essa paciente ela não tem interesse em fazer nenhum procedimento cirúrgico no olho esquerdo, até porque, para os parâmetros dela, ela tem uma qualidade de visão boa para o olho esquerdo. Então, certamente, não existe indicação cirúrgica nenhuma para a correção cirúrgica do olho esquerdo no momento. O que nós estamos avaliando aqui é o seguinte: valeria a pena correr o risco e operar essa paciente, fazer um PRK com relação ao olho direito ou não? É uma paciente de 34 anos, ela tem, ou seja, tem um aumento de curvatura inferior, e é uma paciente que tem, na realidade, uma ablação de 3,75. Você vai remover aí 40, 50 micras, ou seja, não vai ser uma ablação profunda. Agora, a nossa dúvida é a seguinte: vale a pena correr essa paciente? É uma paciente que ela vai correr um risco, ela tem que ter ciência de que ela não é a paciente ideal para a cirurgia refrativa e que, eventualmente, ela corre o risco de desenvolver uma ectasia futuramente, independentemente dela operar ou não. Então, o que nós estamos discutindo aqui é o seguinte: valeria a pena fazer uma correção cirúrgica para o olho direito ou não? Até levando-se em consideração que ela não está motivada a usar a lente para o olho direito. Ok? Bom, então, alguém operaria essa paciente? Parece que a Silvia ficou em dúvida. Correto? Você discutiria com ela os riscos e, se ela aceitasse o risco, você operaria. Reinaldo, meu ponto aqui primeiro é a lente de contato. Lente de contato, entendeu? Né? Entendi. A lente de contato para ela. Eu acho que, assim, o que eu falei é o seguinte: ela está querendo partir do óculos direto para a cirurgia refrativa por uma córnea que tem 3,75 de astigmatismo, sabe? Então, eu partiria primeiro para a lente de contato. Eu vou fazer algumas considerações sobre esse caso, que eu já falei com a Marina, e depois dessas considerações eu quero que vocês decidam se vão operar ou não. Ok? Bom, primeiro, por que essa paciente não se dispõe a usar lente de contato? Porque a baixa de visão monocular é pouco motivadora para o uso de lente de contato. Uma pessoa, para usar lente de contato, tem o custo, tem o desconforto, tem o trabalho de colocar e tirar lente de contato todos os dias, isso só se justifica quando o paciente é totalmente dependente de óculos. O paciente que tem uma visão, uma acuidade visual tão boa como ela tem no olho esquerdo, dificilmente vai se dispor a ter esse tipo de trabalho. Essa é a primeira questão. Segunda questão. Ceratocone, gente, esse caso é um caso típico de ceratocone incipiente. Essa paciente tem ceratocone. Olha o olho esquerdo dela, que é o olho que, teoricamente, é olho bom. Você repara o seguinte: olha a elevação posterior.
O ceratocone, ele começa na superfície posterior. Por isso que cones muito incipientes dificilmente têm alterações na superfície anterior. Porém, quando você já tem um cone, que já é um ceratocone, aí não é suspeita, já é um ceratocone, já afeta a superfície anterior. Por isso que a topografia é tão importante. Toda a simetria tem que ser muito valorizada. Agora, se fosse uma simetria sem alteração da elevação posterior, era outra história. Mas essa não, já mostra um ceratocone incipiente, já mostra essa alteração, esse começo de escape, né? Olha a curva de progressão paquimétrica, a elevação posterior, isso aí já é um ceratocone incipiente. E o ceratocone é sempre bilateral, ele pode ter um aspecto de fenotípico unilateral, né? E o cone se inicia na superfície posterior. Veja o Kisa do olho direito. Põe lá, o Kisa do olho direito. É altíssimo. Ou seja, do olho direito, volta. Volta. Esse é o esquerdo, professor. Olha aqui. Oi? Esse é o esquerdo. Não é o direito, olha o direito. O Kisa do olho direito. Volta mais um. Pronto. Aqui, não. Aqui, olha para você ver. Tem um Kisa aqui, ó, observa, já alterado. Tá certo? A diferença de assimetria está no limite, próximo do limite. Ou seja, essas são alterações, o IHD já alterado. Observa o olho esquerdo. Esse olho esquerdo, se vocês observam, olha aqui. Não, deixa o anterior. Esse olho esquerdo, esse tipo de ceratocone, olha, volta o esquerdo. Não, volta o topográfico esquerdo. Isso. Observa o seguinte, esse tipo de ceratocone, gente, onde você tem ele muitas vezes só na área central, ele não afeta as partes posteriores, periféricas, chamada cone truncado, ele muitas vezes ele passa despercebido. E a pessoa opera achando que não é ceratocone, isso é um ceratocone, né? Agora, esse caso eu achei muito interessante, porque mostra que nenhum algoritmo é 100%. O Handelman, que a gente sempre usa para tirar dúvida, ele é absolutamente normal. Por quê? Porque no cone muito incipiente, você ainda não tem uma alteração importante na elevação anterior, na curvatura anterior da córnea, né? E lembrando que você não deve usar PTA nessas córneas com assimetria, porque o PTA não deve ser usado para córneas com assimetria. Tem que ser para córneas que não têm assimetria, córneas normais, aparentemente normais. Agora, o risco de ectasia num caso desse, gente, é muito baixo, muito baixo. Mas o paciente tem que saber que é um risco, que ele tem que aceitar esse risco. Agora, por que eu não indicaria cirurgia? Primeiro, porque essa paciente consegue viver muito bem sem óculos. Se ela tivesse muita aversão aos óculos, ela usaria lente de contato. Ela não usa porque a baixa visão monocular faz com que ela tenha uma certa independência de óculos. Então, nesse caso, essa paciente tem mais a perder pelo risco de ectasia do que a ganhar, porque ela já não é tão dependente de óculos. Então, é um caso que eu achei muito interessante, porque tem uma série de características aí, é um caso muito inicial, mas a gente deve valorizar e discutir isso com o paciente. Então, eu acho que eu não operaria, mesmo com risco muito baixo, porque ela tem pouco a ganhar. Essa paciente tem uma visão muito boa no olho esquerdo. Ela já não deve usar óculos regularmente, tá certo? Então, são essas considerações. Arnaldo, eu gostaria de Perfeito. Também. Não, Reinaldo, eu assino embaixo, eu realmente também não operaria essa paciente. Não? Eu muitas vezes comento aqui que existem pacientes que têm que nos convencer a operá-la. Então, para que eu operasse essa paciente, ela teria que ter um motivo muito, muito forte, muito convincente, para que realmente eu a operasse, porque realmente a relação aí de risco e eventual benefício é muito pequena. Ok? Pessoal, alguém gostaria de fazer mais algum comentário, alguma pergunta? Olha, esse caso da doutora Marina ele é muito interessante e vou incentivar vocês, quando tiverem casos aí controvertidos, interessantes, apresentarem, trazerem para a gente, porque isso rende discussões bastante proveitosas para todos nós, ok? Falou, Amanhã,
19h30, Reinaldo, pelo fuso horário da Flórida ou pelo fuso horário brasileiro? É horário de Brasília. Horário de Brasília. Então, amanhã, pessoal, pelo horário de Brasília, 19h30, os casos cirúrgicos aí coordenados pelo Reinaldo, ok? Então, nós vamos falar, vou trazer alguns casos para vocês de ablação topoguiada e fentolaser, tá bom? Vocês vão Excelente. ver que nem tudo são maravilhas, são flores. Então, evidentemente, gente, que eu não trago a rotina do dia a dia. A rotina do dia a dia é uma rotina muito tranquila, mas quem se dispõe a ser especialista em cirurgia operativa tem que saber lidar com essas situações inusitadas que eu apresento para você nesses casos desafiadores. Tá bom? Combinado. Ok. Falou, gente. Então, pessoal, boa noite a todos. Aí. Parabéns aí, Boa Marina. noite. Ô, Marina, Até amanhã. Parabéns, Silvia. Excelente Tá apresentação. bom. Obrigada. Já mandei a aula lá no nosso WhatsApp, tá bom? Como é que é? Mandei a aula no WhatsApp. Ah, maravilha. E melhoras Pessoal, para você. lembrando que o Dr. Giovanni criou um site, nós temos um espaço dentro do YouTube agora, e as nossas aulas vão ser editadas e gravadas. Então, vocês vão ter a oportunidade de rever essa aula aí no nosso site lá no YouTube para quando vocês quiserem. Okay? Mas eu acho que elas não estão lá não, viu, Arnaldo? Ainda não, aqui Não o colocou, Giovanni não, está iniciando. Ok? Ah, maravilha. Perfeito. Falou, Boa gente. noite, pessoal. Boa noite, até Até amanhã. Um Boa abraço. noite. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.